A Parashat Tzav retoma o tema das leis, dos sacrifícios e dos seus rituais. Para muitas pessoas é mais fácil de se relacionar com as porções narrativas da Torá, suas histórias, ou mesmo com os seus mandamentos, suas mitzvot, que se aplicam no dia a dia, muito mais do que aqueles que se relacionam com as korbanot do templo, ou da Mishkan, ou do Beit HaMikdash. Agora já se passaram mais 1000 anos e 900 anos desde que os sacrifícios eram oferecidos ao Eterno no templo em Jerusalém. E a última vez foi no ano 68 da Era Comum, antes do segundo templo ser destruído. Muitas pessoas acham difícil entender ou conceber como o sistema de Korbanot poderia realmente ser restaurado na prática em um futuro previsível, dadas as realidades geopolíticas de hoje. Além disso, nada poderia aparentemente estar mais distante da sensibilidade dos judeus e não judeus contemporâneos do que o abate ritual diário de animais, aspergindo o seu sangue e queimando as suas partes e a sua gordura com libações de farinha, azeite e vinho no altar do templo. Em vez de aceitar a ideia do templo, o mundo incapaz de fazer a paz observa passivamente o abate intencional e os sacrifícios de milhares de vidas humanas, vítimas civis e militares de guerras globais e do terrorismo internacional. E em nome de quê? O mesmo mundo que se ressente de 2 cordeiros diariamente no altar de Deus em Jerusalém, alegremente abate e consome literalmente milhões de bois, ovelhas e outros seres vivos todos os dias para o seu próprio prazer, para o seu deleite, para a degustação. Enquanto carnes, peixes, frutas, legumes e outros presentes da graça de Deus são consumidos em nossas casas, restaurantes, bares, cantinas, em todo o mundo habitado, todos os dias, quantos param por um momento antes de comer, a fim de bendizer ou de dar graças ao Supremo Doador? Quantos param para agradecer a Deus, ainda que num simples instante, o pensamento, depois de comer e apreciar a sua comida, e antes de continuar as suas outras atividades? O altar do templo pode ser mais compreensível se pensarmos nele como um mashal, uma parábola, uma metáfora para a mesa da qual nós mesmos comemos todos os dias, com lições sobre a atitude que devemos demonstrar ao satisfazer esta função vital, natural em nós. A dieta diária de animais, cereais, óleo, vinho, oferendas no altar do templo corresponde à dieta diária do homem, seja de animais, cereais, frutas, vegetais ou qualquer um dos outros alimentos que vão para a sua mesa e dali para a nossa boca. Talvez a razão pela qual alguns se ressentem ou se sentem desconfortáveis com o ritual do sacrifício ou das ofertas é precisamente porque apresenta a nossa situação existencial tão duramente, de forma crua, na simbologia do sangue animal, da sua gordura e das outras ofertas no altar. É uma lei fundamental na criação que formas de vida superiores consumam formas inferiores de vida, a fim de que possam subsistir. Quando uma forma inferior de vida é ingerida por uma forma mais elevada, a mais baixa forma de vida é elevada no sentido de realmente estar desempenhando o seu papel no todo da criação, alimentando então as atividades da maior forma de vida. Como seres humanos, nosso sangue e gordura são feitos de materiais derivados de outros, os níveis mais baixos de existência mineral, vegetal e animal. A nossa vida física, enfim, alimenta e serve a uma maior forma de vida, que é a nossa alma. O altar do templo e o sistema
de ofertas, guia-nos para elevar o nosso próprio sangue, gordura e energia para alimentar o fogo do serviço de Deus sobre o altar de nossos próprios corpos. O fogo do altar é uma metáfora da alma humana, que na verdade só pode sobreviver no corpo através de uma dieta diária de ofertas, os vários alimentos que mantêm o corpo e a alma juntos. Nossos corpos queimam os vários nutrientes que ingerimos. Sabemos disso, literalmente. Assim como o altar consome os sacrifícios, as ofertas. O corpo requer cuidados a fim de servir como um altar para o serviço divino. Da mesma forma como o altar do templo deveria ser cuidado e mantido. A Parashat Tzav abre com a mitzvah chamada Terumat Adeshen. Terumat Adeshen. Cuidando do altar todas as manhãs, removendo as cinzas e em seguida atiçando o fogo com mais madeira para mantê-lo queimando, para mantê-lo sempre aceso. Essa mitzvah de abertura do dia do templo, a remoção das cinzas, dos sacrifícios consumidos, pode ser comparado ao que é normalmente o funcionamento físico de uma pessoa. A eliminação de resíduos para limpar o corpo para o serviço divino. Manter o fogo do altar sempre aceso era a tarefa diária dos Kohanim. Assim, cada um de nós tem a tarefa de manter o altar do corpo, o sistema digestivo, o fígado, devidamente alimentado com os nutrientes corretos, nas quantidades corretas. Como os sacerdotes de nosso próprio corpo, o nosso objetivo deve ser, então, o de manter o fogo da nossa alma aceso, todos os dias, como oferta queimada de aroma agradável a Deus. Na Parashá Vaikra, nós introduzimos o assunto de sacrifícios, estabelecendo todas as categorias de ofertas de animais, pássaros, produtos, que deveriam ser trazidos então para cada caso. A maior parte da Parashá de hoje, a Parashá Tzav, é uma continuação do assunto das korbanot, das ofertas, e explica os procedimentos específicos que acompanham a oferta real de cada um dos tipos diferentes de animais, etc. Esta Parashá começa com o procedimento diário de remover as cinzas do altar, porque é assim que se dava início às atividades e aos serviços do templo a cada manhã. Terumat Adesh, na remoção das cinzas, o ato de atiçar o fogo, eram as obras preliminares antes do abate do Tamid. O Tamid era a oferta diária no templo, na Mishkan, o chamado sacrifício perpétuo, oferta perpétua, a queima das suas partes sobre o altar. Tzav continua com os procedimentos que acompanham a oferta da Minchá, ou da farinha, as ofertas pelo pecado, Hatat e Asham, oferta pela culpa, e as ofertas Shelamim, sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas, e outro tipo de sacrifício de oferta de paz, chamada Todá, ou ação de graças, para aqueles que foram milagrosamente libertos de sérios perigos, como já falamos, sobre doenças, cativeiros, naufrágio, ou perder-se no deserto. Algumas ofertas, como Olá, traduzida como holocausto, eram totalmente queimadas, e algumas outras ofertas eram consumidas apenas no altar, e não foram autorizadas a serem consumidas por qualquer ser humano. No entanto, os Kohanim tinham permissão para consumir certas porções da oferta pelo pecado, pela culpa e também da oferta de cereais, a Minchá, bem como ofertas de paz e de ação de graças. No caso das duas últimas ofertas, a pessoa que trazia a mesma também podia dela tomar uma parte,
junto com os seus entes queridos. O fato de que um sacerdote podia comer da oferta pelo pecado ou da oferta pela culpa e assim realizar a expiação para o pecador é uma maravilha. Assim também é a ingestão de um animal para fazer a paz entre o homem e Deus. O que distingue o ato do comer sagrado para o comer profano ou animalesco, ou do comer por causa de pura autossatisfação? É que no primeiro caso, a pessoa que está comendo, come sua kavaná, a sua intenção. Ter a intenção correta é um tema recorrente na paraxá de hoje. O sacerdote tem de ter a intenção correta em todas as fases do seu ritual, do ritual das ofertas. Assim também, quando nós comemos, tudo depende da nossa intenção. A paraxá nos ensina a comer com a intenção de alimentar o altar de Deus com nutrientes que podem elevar o seu serviço, usando essa energia para as nossas orações, o nosso dia a dia, e para o cumprimento também da nossa parte no pacto, as nossas mitzvot, seja judeu, seja Bnei Noach. As bênçãos que fazemos, judeus ou noahids, por meio das várias orações do dia, dos nossos serviços, e até mesmo, por exemplo, de uma simples ação de graças na hora de comer ou depois de comer, a nossa intenção, por meio de um mero momento de reflexão antes e depois de comer, serve-nos como um guia para que nós possamos nos concentrar nesta correta intenção, kavaná. Comer pode servir como um meio de celebrar, como no caso da oferta de Todá, ação de graças, também em Shelamim, na oferta pacífica. Os rabinos afirmam que no futuro este é o tipo de oferta pessoal que permanecerá. Como as pessoas serão purificadas do pecado, não haverá mais lugar então, finalmente, para ofertas de pecado e ofertas pela culpa. Vamos tentar dar uma explicação um pouco mais ampla sobre o assunto de Korbanot. Assim, mesmo que se torne um pouco prolongado, certamente será bastante edificante. Os sacrifícios de animais ou a oferta, que é o termo preferível nesse caso, de aves ou até mesmo uma pequena medida de farinha de trigo, conforme a possibilidade da pessoa, é um mandamento da Torá, conforme consta de vários lugares, ou em vários lugares, especificamente em Vaikra, que é o livro que estamos estudando da Torá. Existem vários tipos de sacrifícios ou ofertas por várias razões, e entre elas poderíamos, por exemplo, citar as ofertas comunais, isto é, em nome de toda a congregação, com acréscimo, ou chamado musaf, nos dias especiais. Também temos sacrifícios ou ofertas individuais para pedir perdão de certos pecados. Nesse caso, o sacrifício ou a oferta é aceita somente se a pessoa se arrependeu completamente da falta cometida. E se foi contra o próximo, se também se desculpou totalmente e se também reparou qualquer dano. Não basta apenas a palavra, mas sim também a reparação do erro. Só então podia a oferta trazer o perdão, trazer a expiação, pois a pessoa precisava estar presente no ato, acompanhando todo o processo e pensando que aquilo que está sendo feito com o animal deveria acontecer com ela mesma, por ter pecado então contra Deus. Apenas pedir perdão não seria suficiente, de forma alguma. Para ser um arrependimento sincero, precisa então de um método de maior eficácia. O efeito de uma palavra, tipo, desculpe, eu errei, não se compara à impressão visual de assistir todos os detalhes do processo da oferta do animal, até a parte final, quando a carne e outras partes então eram queimadas no altar. Isso estimulava a pessoa a se perguntar em que ela então poderia se distinguir do animal.
a resposta somente pela alma divina, que é uma partícula, uma centelha do próprio Eterno, do próprio Deus, o processo de pensamento continuava. Como pode, ou melhor, como pude ser tão tolo a ponto de desobedecer ou transgredir a vontade do Todo-Poderoso, deixando a minha natureza animalesca apossar-se de mim? Isso levava a pessoa, então, a uma profunda reflexão e arrependimento verdadeiro, pois a justiça suprema exige a morte pela violação da vontade divina. E vendo até mesmo a morte do animal no altar, trazia-lhe a realidade de que Deus aceitou uma troca e poupou-lhe a vida. Desta forma, as ofertas eram um meio para uma finalidade de retorno a Deus. A ideia principal era depurar a natureza animalesca ou instintiva do homem e levá-la, canalizá-la para o bem e aproximá-la de volta à fonte, como já focamos outras vezes. Essa era simplesmente a função das ofertas. Não existe a ideia aqui, digamos, metafórica, ou a ideia alusiva a um Messias que morre pelos pecados, etc. A ideia era lembrar a própria pessoa de que a sua condição animalesca, do que a sua condição instintiva, tomou posse ou se apossou da sua racionalidade, do seu aspecto racional, e ela pecou, e ela errou. E a oferta sobre o altar era simplesmente então para lembrar a pessoa de que esse instinto animalesco deveria então ser depurado, purificado e retornado de volta à fonte. Muito bem, amigos, encerramos por aqui o estudo da Parashá dessa semana. Espero que tenha sido de proveito a todos. E a todos, Shabbat Shalom, e até a próxima, Emir Tzei Hashem. Muito obrigado a todos.